Muito bom dia, sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 10 de setembro de 2025. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado aos 798 inscritos no meu canal, tá perto, tá perto. E a proposta continua até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado também às 74 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muitíssimo obrigado. Deixa aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje eu começarei falando de política, né? Diz assim, Planalto em guerra contra a anistia. A ministra Gleisi Hoffmann se reuniu com ministros do Centrão e outros partidos para implementar uma força-tarefa no Congresso e impedir o avanço do projeto de lei de anistia ao ex-presidente Bolsonaro e demais golpistas, né? Está Vera Rosa, jornalista do Estadão, na edição de 9/9/2025. O título é Planalto monta operação contra avanço da anistia. Isso é mais que justo. Não precisa de ser só o Palácio do Planalto. Toda a sociedade brasileira tem que se colocar contra essa ideia estúpida, estapafúrdia, dessa direita nojenta, golpista, radical, liderada por Jair Bolsonaro. Se é que já ainda tem alguma liderança, né? Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, ontem no STF, que eu acho que falarei dele, né? Fica difícil convencer alguém que Bolsonaro é inocente, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele pode ter todos os defeitos, mas ele mostrou, né, o intercrime, ou seja, o caminho do crime, tudo que Bolsonaro fez de errado e premeditando a ruptura das instituições democráticas para perpetuar-se no poder, de forma arrogante, de forma antidemocrática, como só ele tem, né? Basta querer ver as provas, gente, as provas estão lá nos autos, não tem mais o que se discutir, né? Além disso, a lei de anistia, em votação no Congresso Nacional, ela ofende ao princípio, o princípio da separação dos poderes, né? E a cláusula pétrea. Isso é uma opinião do decano, o maior vitalício ministro do STF, Celso de Mello, ontem em entrevista ao Jornal Globo. Não precisa mais a gente ter medo de afirmar que essa anistia é inconstitucional, que essa anistia é inoportuna e, acima de tudo, imoral, né? Conforme apontou o ministro Alexandre de Moraes em seu voto, durante 3 meses, melhor dizer assim, a defesa de Bolsonaro não contestou nenhuma prova. Ou seja, a gente pode afirmar que Jair Bolsonaro não teve defesa. Não que os advogados sejam maus, ruins, não, é que Jair Bolsonaro fez posição de vítima. E não adianta, diante de tantas provas, se vitimar. O Bolsonaro tinha que questionar as provas. Os advogados alegaram que não tiveram tempo. Mentira, tem tempo sim, porque não muda os prazos da justiça, são desde 1973. No Código de Processo Civil. E todo advogado tem que se virar aí nos 30, como diria o Faustão, e fazer a sua defesa dos seus... Cara, eram mais de 40 advogados, 7 ou 8 réus, não me lembro, cada banca com 5. Não é possível que eles não conseguiram ler as provas. Porque ficou nos textos. Não, foram aquelas provas que o Ministério Público, a Polícia Federal, achou que era conveniente, que era necessária, suficiente para condenar um réu. Se gravou como eles fizeram o atestado lá eles assinaram, né? Assinaram acordo de não divulgação, porque existia conversas íntimas entre as pessoas lá. Isso não faz parte, isso faz parte do processo, gente. Chama saneamento do processo. Os advogados são chamados, tanto de todas as partes, são chamados para dizer essas provas são boas, essas provas não querem. Eles fizeram isso, eles estão agindo de má fé. Bolsonaro está mentindo para a opinião que não teve direito de defesa. Teve direito de defesa, sim. Só que o Bolsonaro não autorizou os seus advogados a defendê-lo tecnicamente. Se fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu nomeava um tutor para defender Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro não defenderam Jair Bolsonaro nos crimes que ele cometeu, porque Jair Bolsonaro preferiu se fazer de vítima.
e que ele não é inocente. Então tá correto, né? Pode ser que até amanhã ele seja absolvido, que nós temos o voto ainda da ministra Carmen Lúcia, do ministro Janin e do ministro, se eu não me engano, Fux. Tá 2-0 para a condenação, pode ser que esses três dê a maioria absolva Jair Bolsonaro. Eu não conheço o voto, não tenho ideia, pode ser que a ministra Carmen Lúcia, o Zanin e o Fux entendam que Jair Bolsonaro não cometeu nenhum crime e absolvam. Mas a falta de defesa técnica de Jair Bolsonaro é que ficou concretizado, porque o ministro Alexandre de Moraes apontou, foi um voto didático, além de um voto, ser uma ciência jurídica, uma tese jurídica muito bem defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, que não é de si, só podia esperar isso dele, pela competência que ele tem como jurista, né? Ele deixou claro as falcatruas, os crimes, todo o intercrime de Jair Bolsonaro. Então não há dúvida mais que Jair Bolsonaro é culpado e que a punição é merecida. Né? Ainda dentro desse contexto, os Estados Unidos ameaçam o Brasil. O governo Trump, através de seus representantes na Casa Branca, declarou que não terá medo de punir o Brasil e até usar a força militar para defender Bolsonaro. É muito triste, é muito perigoso. Não é triste apenas, é perigoso. Né? Nós estamos diante de um louco, uma pessoa que não tem a mínima responsabilidade, está governando para uma espécie de vaidade pessoal, de vingança, porque o Donald Trump não tem a mínima vontade de se entrar para a história como um estadista que mudou o mundo. Não, ele está simplesmente demonstrando a sua arrogância, o seu orgulho, a sua ruindade, a sua maldade. Essa é a grande verdade. Então, a agressão dos Estados Unidos não fica descartada, né? Então, até inclusive militar, porque eles têm aviões e navios, né? Tanto é que o Flávio Bolsonaro, o traidor da pátria, disse que o Donald Trump ia ancorar um navio de guerra no Lago Paranoá. Porque o Eduardo Bolsonaro é tão ignorante que ele não sabe que o Lago Paranoá não tem ligação com o mar, não tem, a não ser que tenha um navio que voe, né? Se os Estados Unidos desenvolveram um navio que voe, sei lá, de Santos ou de sei lá onde parar no mar e voar até o Lago Paranoá de Brasília. O filho de Jair Bolsonaro, com a inteligência que ele deve imaginar que em Brasília tem como o contato com o mar para o navio americano ancorar no Palácio do Planalto, né? No Lago Paranoá, em frente próximo ao lago, ao Palácio do Planalto ou o Palácio da Alvorada, né? O presidente Lula, com razão, né, criticou as declarações e as ameaças dos Estados Unidos e classificou como agressão à nossa soberania. Claro, não tem outras palavras. Parabéns ao presidente Lula pela sua sapiência, pela sua competência de afirmar uma agressão à nossa soberania. Porque o traidor da pátria, o filho de Jair Bolsonaro e toda essa ala, inclusive Tarcísio de Freitas, né? São traidores da pátria que estão defendendo os Estados Unidos, estendendo bandeira americana na Avenida Paulista para pedir intervenção militar, para pedir golpe de Estado. Isso, lamentavelmente, é triste. Então, o Lula tem razão quando diz que isso é uma agressão à nossa soberania, e de fato é. Essa declaração espúria e estúpida do governo americano que tenta ameaçar o Brasil. Tiro de Tarcísio saiu pela culatra. Esse título eu inventei porque eu acho muito interessante, né? O discurso de Tarcísio de Freitas que ele fez domingo, dia 7 de setembro, além dele ser, né? Agora nós temos dois picolés de chuchu, né? Um era o Geraldo Alckmin, que dizia que o discurso dele não empolga, e também o discurso de Tarcísio de Freitas é muito fraco como orador, até porque ele é militar, nunca se preocupou em discurso, né? Apesar de eu respeitar aqui dois engenheiros, né, que tinham uma formação técnica, a oratória ficou mais para ciências sociais, né? Mas Miguel Arraes, se eu não me engano, era engenheiro, era um grande orador. Nós tínhamos, eu sou fã, tenho minhas restrições ideológicas, mas um dos maiores oradores, né, que nós tivemos, claro, e tem outros, né, era Leonel Brizola, que era engenheiro. Então, se é porque o Tarcísio é ruim mesmo, né, ruim de oratória mesmo. Então, com medo das repercussões negativas, das declarações agressivas,
O governador de São Paulo, contra o STF, o presidente da Câmara resolveu não pautar o projeto de anistia nem indicar um relator. Isso deu uma esfriada. Eu acho que agora, com esse voto do ministro Alexandre de Moraes, com o voto do ministro Dino, Flávio Dino, deve haver uma calmaria na Câmara, só ficará mesmo o PL defendendo a anistia Jair Bolsonaro. Porque eu acho que o Centrão, por mais corrupto, por mais ladrão que sejam os seus componentes, que o Centrão é uma corja, né, contra e trabalham contra o país, eles não vão ter a cara de, assim, a coragem de sair defendendo uma anistia tão inócua, tão ofensiva e tão imoral que é essa anistia de Jair Bolsonaro, né? Eu acho que o Hugo Mota, não conheço, por mais defeito que ele tem, ele é um jovem político, ele não deve comprar essa herança maldita que vai, porque ele vai ficar marcado como o traidor da pátria, né? Eu acho que ele tem futuro, ele não vai uma loucura dessa, né? É, essa anistia, ela é inconstitucional, né? Porque os crimes contra a agressão, gente, é um crime muito forte contra a soberania, contra o Estado democrático de direito, é um crime muito forte, não pode ter anistia. As pessoas que se rebelaram, aquelas pessoas que foram lá, quebraram o Palácio do Planalto, o Ministério, o Câmara e Senado e o Ministério e o Supremo Tribunal Federal, elas têm que ser punidas para elas nunca mais entrarem numa dessa. Esse é um absurdo. Temos que acabar com essa coisa de vamos anistiar. Não, Jair Bolsonaro não pode ser anistiado, porque se a gente anistiar os generais, aquele velhinho lá que eu esqueci o nome dele, velhinho porque eu também sou velho, né? O que foi ministro de Bolsonaro e esqueci agora, né? O ministro dele, militar, né? Ele não pode, que foi golpista junto com o Silvio Frota lá em 78, 79, quando o Geisel demitiu, ele era assessor de Silvio Frota e já era golpista, né? Esse general. E além todos os outros, aqueles generais que estão presos. Porque se a gente der anistiar, eles vão continuar dando golpe. Eu acho que a gente não pode de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, ter um golpe. Essa cultura do golpe tem que acabar. O que a gente tem que entender é vencer as divergências através do voto, através da eleição. O ano que vem nós temos eleição. Uma oportunidade de lançar um candidato e o eleitor escolher, né, um Congresso Nacional que trabalhe para o povo, porque essa legislatura que começou em 2023, né, gente, esses deputados não trabalharam em nada para o povo, eles estão de costas para o povo brasileiro, não fizeram nada na Câmara e no Senado que atenda às necessidades do povo brasileiro. Esse Congresso ele é um dos piores congressos da nossa história, porque eles só estão defendendo Jair Bolsonaro, que é um golpista, é um picareta, é um mau caráter que agrediu as nossas instituições democráticas, queria destruir a democracia. Só isso, é isso que esse Congresso está fazendo. Então eu creio que esses crimes não podem essa anistia não pode ser votada porque ela é inconstitucional. O Supremo vai analisar e vai dizer, vai ficar esse conflito com o Supremo. Não! E temos que calar a boca desses golpistas Tarcísio de Freitas, né, que ele não pode, como presidente da República, se eleito for, indultar Jair Bolsonaro e os demais criminosos que agiram junto com ele. Né, que o Bolsonaro ficou muito bem claro ontem no voto do Alexandre de Moraes, é o chefe da quadrilha, é o chefe da organização criminosa. Né? Isso é muito triste. Mudando um pouquinho agora, voltando dentro da área econômica, um assunto que me chamou a atenção e que é muito bom, é o seguinte: a União Europeia pode ajudar a América Latina. Por quê? A América Latina, mas eu exagerei no título, mas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os componentes do Mercosul. A Venezuela fazia parte do Mercosul, mas foi retirada porque não tem democracia, né? E tem uma cláusula lá numa carta do Mercosul que só pode fazer parte desse bloco quem tem democracia. Como na Venezuela não tem democracia, ela foi afastada. E justamente acho que tiraram o Uruguai, não sei, tem um país desse que também não faz parte, né? Para o Brasil é muita esperança, porque esse acordo vai aumentar, né, em 9 bilhões e 300 milhões de dólares e vai dar um impulso no nosso PIB até 2030 de 0,46%. Isso é muito bom. O acordo da União Europeia-Mercosul vai ser muito, muito importante para a gente. Eu acho que é interessante a gente torcer, né,
porque a gente vê que mesmo essa estupidez de Donald Trump de taxar, né, essa loucura que Donald Trump ainda tem chance desses acordos em União Europeia, Mercosul, né, Mercosul, países asiáticos, né, as relações comerciais ainda tem gente decente, gente democrática no mundo, porque contando com Trump não se pode contar que ele é um arrogante, é um louco, e os Estados Unidos caminham para uma autocracia, né, do jeito que está. Eu não sei, marcaram para novembro, a Suprema Corte Americana vai ouvir, né, parece com uma espécie de audiência pública, para saber se Donald Trump pode ou não tributar da forma absurda como ele está fazendo, porque não pode, né, gente? Ele está pegando uma lei de emergência e usando como documento para justificar essa arrogância dele. Não dá, a lei não tem emergência no mundo, né? Tudo bem, até a guerra de Gaza, tem a guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos estão envolvidos, mas não tem uma ameaça, né? A guerra Ucrânia-Rússia depende, o Donald Trump prometeu que acabava em 30 dias, já está quase um ano de governo e ele não resolve, né? E a Rússia continua agredindo muito mais a Ucrânia, né? A Israel está fazendo um desastre na faixa de Gaza, né? E eu não sei, eles querem agora expulsar aquelas 1 milhão e pouco de pessoas, mas eles querem, as pessoas não têm para onde sair. Eu lhe expulso, mas o Egito não abre as portas, a Cisjordânia não abre, que ninguém, o Egito não é louco de deixar aqui entrar 1 milhão de pessoas no seu território. Não tem como, né? É difícil você falar, eu não entendo de geopolítica, mas eu acho que o Egito, por mais bondoso que seja, de ter uma ligação cultural, porque é Egito, tudo aquilo está dentro da mesma linha, da mesma língua, né? Apesar de se desunirem, mas Israel, árabe, é tudo a mesma língua, a língua é só a mesma, mãe, né? O Deus dele é o mesmo, enfim, não tem toda uma cultura. Mas o Egito não vai aceitar 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas no seu território. A Jordânia, sei lá, também não vai aceitar. Então, o que deveria fazer ali era criar um Estado palestino, né? E o Estado de Israel. Eu não sou contra exterminar Israel, não sou contra exterminar também os palestinos. Eu acho que Israel merece ter o seu território. Foi feito um acordo da ONU em 48, 49, né? Acho que essa loucura. Agora também tem que respeitar os palestinos, aquele povo que era oriundo, que viviam ali, né? Porque os judeus, no ano 70 da nossa era, saíram daquela região e voltaram após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles ficaram um bom tempo afastados, saíram pelo mundo, foram morar praticamente para a Europa, para os Estados Unidos, né? Se é que eu entendo de história dos judeus, mas isso está no Evangelho. Nos anos 70, né, os judeus saíram pelo mundo e só retornaram após a Segunda Guerra Mundial, que precisava de um território, é claro, um Estado, a teoria dos Estados, todo Estado tem que ter um território, um povo e uma língua, né, que são os principais objetivos para se ter um Estado. É a teoria geral do Estado, né? Que isso eu aprendi lá na faculdade, no primeiro ano de Direito. Todo aluno de Direito aprende o que é o conceito de Estado, né? Território, língua e objetivo, né? Cultura, né? Como nós brasileiros. Nós temos o território, temos o nosso povo, temos a nossa língua. Então, o povo de Israel também merece um Estado. Eu acho que talvez a ONU tenha errado quando escolheu aquela região que é uma região de conflito, mas não vou entrar nesse detalhe, né? Até porque eles queriam um pedaço do Brasil, né? Acho que era um pedaço do Piauí, aí o Graça Aranha disse, não, vamos lá para a Terra Prometida, é lá que vocês têm que ficar, e gerou essa confusão. É assim dizem, eu não sei se é verdade isso. Que Graça Aranha, né, o nosso embaixador da ONU em 1945-48, foi o principal articulador da criação do Estado de Israel, que eu sou favorável. Né? Agora, eu sou favorável ao Israel, sou fã de Israel, agora eu quero que respeite também o palestino. Dê um Estado para ele. A faixa de Gaza é pequena, mas dê para eles, né? E agora vamos punir o Hamas, vamos punir o Irã, se o Irã, né, quer acabar com Israel, que o Irã pague, mas não o povo inocente que vai morrer de fome como está acontecendo. Essa guerra é uma guerra estúpida, né? Eu acho que os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza, eles estão em 1.000 países árabes ou no Irã, em algum país, morando nos palacetes. Porque os ricos, né,
não estão ali, né? Estão negociando com o Egito, não sei. Eu tenho a ideia que os ricões que mandam, os do Hamas, o chefe do Hamas, não estão naqueles prédios que estão sendo detonados. Ali está morrendo inocente, né? E eu não sou a favor disso. Eu sou a favor que dê ao povo palestino um direito de ter o seu Estado, de ter a sua soberania, de ter a sua cidadania. Bom, gente, ainda vou ocupar aqui uns 3 minutinhos, que é mais triste ainda essa notícia. Educação de ladeira abaixo, né? Isso é muito triste. Pelo seguinte, eu fiz barulho para eu mesmo, né? Eu bati aqui na mesa para atrapalhar o meu vídeo. Peço desculpas. Segundo pesquisa divulgada, os alunos brasileiros não gostam nem valorizam os professores. Menos de 40% dos alunos brasileiros dizem que respeitam e valorizam os mestres. Gente, isso é uma situação muito triste, né? O estudo é fruto de uma pesquisa do Ministério da Educação, MEC, Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e União dos Dirigentes Municipais de Educação, e o Itaú Social. O ICL, nessa notícia está no ICL Notícias, de 10 de nove de 2025. Pesquisa revela que menos de 40% dos alunos valorizam o professor. Isso é uma tristeza, na minha opinião. Eu sou fã da educação e tenho grande respeito por minha querida professora, já várias vezes falo dela, mas ela foi minha professora durante uns 2 ou 3 anos, uns 4 anos eu acho que eu estudei, Severina Borges da Costa, nossa tia Silva, do sítio Barrocas, no município de Barra de São Miguel. Lamentavelmente não existe mais nem a casa onde ela deu aula, né? Mas ela formou uma geração, né? Tia Silva, ela era tão mestre, tão carinhosa, tão dedicada, né, que as pessoas a acusavam de falar errado. Mas ela não é porque ela não tinha, gente, ela era uma grande professora. Tia Silva era uma figura. Quando ela estava dando aula, eu me permita se eu me emocionar, mas ela baixava uma pomba-gira, sei lá, ela virava uma heroína. Ela não tinha quadro negro, ela não tinha, ela dava aula oral para a gente. Ela foi receber um quadro que não é do tamanho de uma tela. Quando o prefeito de Barra de São Miguel, na época acho que era até, não sei se foi seu Ismael, foi um tal de Pedro Pinto. Acho que ela ganhou um quadro negro, que aliás não era negro, era verde, né? Que não era maior do que um aparelho de TV, hoje de 30 polegadas, né? Vamos dizer, 32 polegadas. E ela nem giz ela tinha, porque era pobre, né? A tia Silvia era muito pobre. O prefeito não pagava. O seu Amaro Borges, o irmão dela, ia para a Barra, tipo assim, receber. Ele estava atrasado 1 ano, 2 anos, que ele não pagava salário. Aí o professor, tipo assim, dava R$ 20, o prefeito dava R$ 20 e ele chegava em casa com 1 quilo de farinha. Essa é a professora do Brasil que eu valorizo. Tia Silva não tinha quadro negro, tia Silva não tinha um dicionário, tia Silva não tinha um livro, mas sabia ensinar. Né? Os pais compravam um caderno e ela ensinava a gente a cobrir letra, fazer o A, ela fazia um A, a gente ia cobrir até, né? Aí ele ensinava depois, ia para o beabá, uma cartinha, carta de ABC, você desculpa, né? Mas que eu me emociono falando disso, porque me entristece uma matéria dessa. Que o aluno não valoriza o professor. E eu tenho esse carinho por tia Silva, ou por dona Silva, como a gente chamava, né? Ela depois tinha a carta, depois a tabuada, né? De multiplicar, de dividir, a gente aprendeu isso decorando mesmo. Essa heroína que não pode ser esquecida. Severina Borges da Costa, que está hoje sepultada no cemitério de Gravatá do Ibiapina. Todas as vezes que eu vou a Gravatá, eu tenho que ir ao cemitério fazer uma visita ao túmulo, porque ela me representa. Ela foi minha primeira professora. Mas aí eu fui para o Rio de Janeiro, lá também tive grandes professores. Claro que eu não vou lembrar de todos, mas eu vou lembrar da Vilani, vou lembrar da Rosa, vou lembrar da professora Maria José de matemática, vou lembrar do professor Santos, que também era de matemática, vou lembrar do professor de Atílio, de religião e de história, vou lembrar do professor Sartori, que era professor de história. Enfim, eu agora não me lembro mais do professor de geografia, mas também era um grande mestre do Colégio Santo Inácio.
Da Yolanda, que era a supervisora, era psicóloga, mas nos dava muito. A professora Sônia, que nos auxiliava muito, que eles eram os coordenadores. O professor Carlos Alberto, né? Depois na faculdade, não vou nem falar da faculdade, né? Professor Moza, professor Maria Lourdes, professor Edgar, professor, enfim, né? Tantas e tantas, tantas. Eu sei que eu vou esquecer. Que é impossível você numa faculdade durante 5 anos, tantos professores que você não lembra. Mas no colégio, mas eu acho que só lembrar de Tia Silva e ver essa heroína, né? Você não pode ficar contente com uma notícia dessa. A culpa é do aluno? Não, é culpa de uma estrutura social, tá tudo errado. Eu acho que os pais precisam de começar a educar seus filhos, de valorizar essas coisas. Um professor, uma pessoa mais idosa, por que que nós somos excluídos? Os idosos são excluídos, a juventude não quer saber de você. Não é culpa do jovem, o jovem é bonito, o jovem é alegre, o jovem tem sabedoria, mas é a sociedade que diz, olha, não chegue perto de velho, não chegue perto de idoso, porque eles são tarados. Não, não é isso, gente. O medo, o horror que os jovens têm dos idosos é falta de educação. Agora, a culpa não está só na escola, não, a culpa é dos pais também. Os pais pegam uma criança de 5 anos, dão um celular para ela, para a criança não fazer barulho, não se incomodar e ficar lá. Mas a criança não está aprendendo. A criança vai virar uma pessoa sem convivência, sem sociabilidade. Por isso que essa péssima notícia de dizer que menos de 40% dos alunos valorizam o professor. Você imagine a crise que é a educação nesse país. Os professores estressados, professores agredidos, aluno matando o professor. Não pode ter essa guerra. Gente, tem professor que persegue aluno, tá? Não venha com essa onda de dizer, professor não persegue aluno. Persegue. Isso é uma falsa. Quando o professor, a professora não vai com a cara do aluno ou da aluna, ela destrói. Isso eu sei, porque fui para a escola com 20 anos e estudei até os 60. Né? Eu não saí de sala de aula. Claro que houve um intervalo, eu fui para a faculdade de 83 a 84, 89, parei, fui para depois 2007, 2008 até, e vivo numa sala de aula. Agora, não é possível que um professor não tenha respeito. Nós temos que ter admiração, nós temos que respeitar os nossos professores, porque são eles que nos dão, é a estrutura que nos dão a sabedoria, que abre as nossas mentes. Eu me inspiro em professores. Quantos professores? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Inspirado em grandes professores que me deram essa educação, como a professora Maria de Lourdes, que me tornou uma pessoa humana, com conhecimento dos direitos humanos. Né? Tantos e tantos mestres, professores de direito penal que me ensinaram tanto. Né? Que o direito penal não é esse direito monstruoso, é um direito humano, um direito que defende, né, os direitos humanos. Então essa briga contra o professor é lastimável. Agora, os pais têm que ajudar, porque os professores sozinhos e a qualidade do ensino que as prefeituras nos oferecem, isso só tem a piorar. Mas, infelizmente, é uma luta que os pais precisam de adquirir essa vontade de ensinar os seus filhos a gostarem dos seus professores. Ok, gente? Muito obrigado a você e até sexta-feira, se Deus quiser.